sabe? A Copa do Mundo é logo ali? É logo ali. Mas em 2 jogos, a gente vê uma evolução muito grande da seleção brasileira. O Dorival jamais mudaria a seleção e falasse, quer saber? Eu vou botar 2 pontas aqui, com 2 caras mais enfiados, vou botar o Vini lá na frente. Ele não faria isso. Que o tal do Carlinho é monstruoso. Ou alguém aí vai dizer que a seleção evoluiu, por um acaso do destino, em 2 jogos. Claro que não, né? Hoje jogou futebol. Foi o futebol que eu espero da seleção do Ancelotti? Não. Ligar no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. Então, assim, eu achei de fato que o Brasil poderia dar espetáculo hoje, mas classificou, ganhou, classificou, não correu risco. A verdade é que o Brasil não correu risco, tirando a bola, o Alexandre perdeu uma bola, uma saída de bola e teve uma finalização prontamente defendida pelo Alisson, uma bola também de lateral que o Júnior Alonso cabeceou para fora. Fora isso, nada. O Brasil foi realmente amplamente superior nesse jogo, o que nos dá de fato esperança. Então eu estou feliz com o Brasil, porque assim, ideias claríssimas de jogo. Sabe, o Brasil hoje tem uma ideia de jogo, isso é claro, sabe, assim, botar o time para pressionar no ataque, a solidez defensiva, o meio campo, sabe, assim, hoje a gente consegue ver realmente um Brasil melhor, e isso é importante, cara, é importante demais. Então, classificação assegurada, Brasil, e a tendência agora é o Brasil, é voar, porque a gente vai treinar, vamos ter mais tempo de treino, vão entender de fato a ideia, o que o Ancelotti quer para o time, para cada jogador, sabe? A Copa do Mundo é logo ali? É logo ali. Mas em 2 jogos, a gente vê uma evolução muito grande da seleção brasileira. Muito grande mesmo. Então a tendência é que daqui a pouco, você imagina, a gente pode ver o Neymar bem fisicamente. O Neymar bem fisicamente, você imagina ele flutuando nesse time do Brasil aí. O próprio Rodrigo voltando à seleção, o Rodrigo que é um craque de bola. Então assim, o Brasil vai melhorar muito ainda, muito ainda. De fato, a palavra certa é esperança. A esperança que eu saio desse jogo de hoje. Esperança de que veremos Brasil aí dias melhores, de fato. Então, boa noite, pessoal. Tamo junto. Agora é descansar e amanhã partiu o Mundial de Clubes. Cara, fiquei muito feliz com o Ancelotti ter colocado um time que permitiu a seleção brasileira testar algo novo. Isso só é possível para um treinador que chega com a moral que ele chega, que não tem a pressão que tem os brasileiros e que não tem a situação de vulnerabilidade de um treinador brasileiro. O Dorival jamais mudaria a seleção e falasse, quer saber? Eu vou botar 2 pontas aqui, com 2 caras mais enfiados, vou botar o Vini lá na frente. Ele não faria isso. Por quê? Porque o emprego dele está em risco. O Ancelotti não tem um emprego em risco, o Ancelotti não tem ligações brasileiras, né, com raízes do Brasil para ficar com essas preocupações. Ele sabe que ele é o Ancelotti, ele tinha um mosaico para ele no estádio do Corinthians, então ele teve coragem de fazer uma coisa que no primeiro tempo funcionou pra cacete, até porque surpreendeu o time do Paraguai. No segundo tempo, obviamente, o Paraguai não é idiota, tem alguns bons jogadores ali, principalmente na defesa, Gustavo Gomes, Vila Sante e Júnior Alonso, que já se ajeitaram ali e conseguiram dar uma parada no jogo do Brasil. Eu só fiquei com uma puta dúvida. Vê se vocês pegam o meu raciocínio. Ele fez isso. Ele montou esse time, com o Matheus atrás do Vini, se movimentando pra caramba. O Bruno Guimarães na esquerda, o Vini um pouco mais caindo pro meio, o Rafinha indo pra direita. Ele fez tudo isso pro futuro, ou ele fez pra esse jogo? Porque pro futuro, eu tenho muita dúvida. Eu tenho muita dúvida se ele pegaria o Rafinha na melhor posição que ele achou na carreira dele, que é da esquerda pro centro, e tiraria dessa posição pra botar ele lá direito. Pra colocar o Matheus Cunha na posição mais confortável dele, que é que nem ele tá jogando lá, que é meio de 10, meio de 9, mais de 10 do que de 9, e desconforto pro Vinícius Júnior ir pra uma posição um pouco mais à frente, talvez. E aí entra o Martinelli do lado esquerdo ocupando o espaço que era do Vini. Só que o Vini, em compensação, fica mais solto, mas ele fica um pouco mais restrito, ele não tem tanto corredor pra jogar como ele teve no segundo tempo, quando ele reassumiu um pouco mais do lado esquerdo. Será que é tudo isso? Será que se a gente tiver, por exemplo, a volta do Neymar, vamos supor que o Neymar consiga voltar, aonde que encaixa ali? Onde é que ele quer? Ele quer do lado do Vini de atacante? Ele quer no lugar do Matheus? Ele mantém o Rafinha na direita? O Rafinha vai jogar na posição indiscutivelmente porque ele foi um dos melhores jogadores do mundo esse ano? E aí o Neymar vai jogar de atacante? O que ele vai daqui pra frente com essa formação de hoje? Eu não consegui olhar para aquilo e falar, cara, eu entendi qual que é a ideia dele. Eu posso ter entendido a ideia tática dele. Agora, as peças, eu não acho que o Martinelli vai jogar, eu acho que o Vini vai ficar na esquerda. Eu não acho que o Rafinha vai ficar na direita. Eu acho que o Rafinha vai jogar mais centralizado.
E nem que pra isso você tem que botar o Matheus Cunha de 9 ou até o Neymar de 9. Mas eu acho que o Rafinha hoje, você mexendo o Rafinha na posição que ele tá jogando no Barcelona, eu não imagino, porque, pô, se ele for um dos melhores jogadores do mundo, do ano passado foi o Vini, você não mexe nessas duas posições. Rafinha e Vini você não mexe. E aí você vê o resto, mas ali você não mexe. Né? O Casemiro deu uma consistência maior e a gente vai começando a ter um desenho ali. Né? Ele já tem meio... A gente começa a saber que o Rafinha é titular, porque a gente trocou de lado e manteve a titularidade, que o Vini é titular. A gente sabe que o Alisson é titular, que o Casemiro é titular, que o Marquinhos é titular. O Ancelotti disse que se o Neymar voltar, tá contando com ele e imaginando que ele vai ser titular. A gente sabe que o Paquetá tá começando a ficar mais afastado. A gente viu o Gerson como um teste, mas a gente não sabe por causa do Zenit. A gente não sabe quem são os laterais porque nenhum se firmou. A gente não sabe se o Bruno Guimarães fica, mas pelo menos a gente consegue ter ali uns 5, 6 que a gente fala, peraí, esses 5, 6 aqui estão na minha cabeça. Só não ficou claro pra mim aonde eles estão no campo. E eu acho que a gente vai ter que esperar até agosto pra ter uma ideia disso aí. O Carlo Ancelotti, que está anos-luz à frente de todos os demais treinadores que já passaram pela seleção, arrumou a casa em apenas e tão somente 2 jogos. 2 jogos. Consistência defensiva, organização, muita competitividade, muita intensidade. Eu falei depois do jogo com o Equador aqui, se a seleção brasileira tivesse uma discreta melhora coletiva, que individualmente a coisa ia fluir. Convenhamos, né, gente? Fluiu. Defesa, laterais, meio campo, ataque, fluiu. Matheus Cunha, um cavalo, ajudou demais, fez de tudo no jogo. Bruno Guimarães, meu primo, fez um baita de um jogo. Casemiro desfilou em campo. Rafinha deitou. Vini Júnior bem, fez um bom jogo e ainda fez o gol, né, o gol da vitória. Enfim, pra cá, aliás, foi mentiroso, tá? Diante da produtividade do Brasil, jogou para uns 3-0 no mínimo, né? Mas de qualquer forma ganhou o jogo e tá na Copa, absolutamente nada diferente do que todo mundo imaginou, né? Não tinha risco nenhum do Brasil ficar fora da Copa. Agora, se é oba-oba também, né? Não tem como a gente deixar de admitir, isso aí é uma coisa meio óbvia, que o tal do Carlinho é monstruoso. Ou alguém aí vai dizer que a seleção evoluiu, por um acaso do destino em 2 jogos. Claro que não, né? Então a gente pode até destacar que faltam mais jogadores que desequilibram principalmente no setor de meio campo. A gente pode destacar que as laterais funcionou bem no jogo contra o Paraguai, mas também o Paraguai não incomodou tanto, né? Que as laterais ainda não passam confiança, né? Mas com o Carlinho organizando ainda mais o aspecto coletivo, e aí com o tempo isso acaba acontecendo, a gente tem muito para crescer, muito para crescer. Tem muito futebol para ser desenvolvido ainda. E para fechar, não tem margem de comparação, vou falar dele de novo, do Carlo Ancelotti com todos os nossos treinadores, gente. A diferença é abissal. Abissal. Vai ganhar a Copa? Não sei, não tenho a menor ideia. A Argentina, atual campeã mundial, sabe? Foi para a Copa do Mundo com o Scaloni extremamente contestado. E o final da história todo mundo sabe. Então, diante de um futebol tão mal jogado pela seleção brasileira, durante todo o período das eliminatórias, um respiro com o Carlo Ancelotti, né, com um empate e uma vitória, porém uma vitória consistente, e o Brasil tá na Copa de novo. E aí, tá na história com o Carlo Ancelotti. No mais, um beijo na alma e um chupa para os Andes. Sai a primeira vitória do Ancelotti como técnico da seleção brasileira, hein? No dia do aniversário do Ancelotti, 66 anos, com direito a mosaico em homenagem ao aniversário do treinador, o Ancelotti vence seu primeiro jogo pela seleção brasileira. E aí vão dizer... pilhado, e agora? O que você vai falar da seleção brasileira? Vamos lá, um jogo objetivo, um jogo onde o Brasil, mais uma vez, e aí tem que começar a ser falado, não foi ameaçado. O Brasil não foi ameaçado em momento nenhum. O Brasil criou mais do que o jogo contra o Equador, ou seja, já tem que haver elogios, na minha opinião, mas nada também pra gente dizer que foi uma partida maravilhosa da seleção brasileira. Nossa, que maravilha, tô encantado. Agora, hoje deu pra torcer pela seleção brasileira. Hoje deu pra você não ficar com sono vendo o jogo da seleção brasileira, porque criou algumas chances. Jogadores de destaque chamaram a responsabilidade, tá? O Matheus Cunha, na minha opinião, aproveitou muito bem a chance que ele teve e foi um Brasil que criou mais jogadas do que o normal. Se eu achei maravilhoso, não achei maravilhoso
o jogo da seleção brasileira. Agora, a gente tem que citar aqui, porque quando tem que criticar, a gente critica. Aqui não tem rabinho preso com ninguém, aqui não tem babação de ovo de ninguém. Só que, segundo jogo do Ancelotti pela seleção brasileira, jogando contra dois times que estão no topo da tabela, Equador e Paraguai, que o Brasil não é ameaçado e que o Brasil não sofre gols. Quando se falou, nossa, o Brasil não foi ameaçado pelo Equador, o 0-0 foi um bom resultado, eu fiquei bravo e fiquei mesmo. Para mim, 0-0 contra o Equador nunca vai ser bom resultado. Para mim, uma atuação ridícula em um jogo ridículo como que foi aquele do Equador não tem que ser elogiado. Mas hoje, mais uma vez, o Brasil não foi ameaçado. O Brasil não sofreu gol. São 2 jogos com o Ancelotti, nenhum gol sofrido da seleção brasileira. E hoje criou. Hoje jogou futebol. Foi o futebol que eu espero da seleção do Ancelotti? Não. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, de play é paixão, fute play é paixão.